Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Tijolinho de Deus. E no dia de hoje a gente vai continuar a história de Balaão lá, que o rei Balaque pediu para ele profetizar contra Israel, mas Balaão não conseguiu. E Balaão foi tentado ali pelo dinheiro, ali, pela oferta ali do rei, né? Ele queria ganhar algo em troca ali, profetizando contra, mas não conseguia. Então nós estamos aqui em Números 24. Número 24, vamos aqui dar prosseguimento. Geralmente eu vejo na versão ACF, mas eu tenho acompanhado aqui com vocês na nova versão transformadora, NVT, que eu acredito que é mais simples para o iniciante. Mas eu aconselho vocês sempre ver na ACF, que é uma versão um pouco mais tradicional, vamos dizer assim. Mas vamos lá, vamos continuar então a nossa leitura. Que Deus possa falar aos nossos corações aqui o que Ele quiser conosco no dia de hoje. Vamos deixar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, estamos aqui em Números 24. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes, ou seja, antes, até esse momento, ele estava na adivinhação. Na adivinhação. Em vez disso, voltou-se em direção ao deserto, onde viu o povo de Israel acampado de acordo com suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele transmitiu a seguinte mensagem: Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Como são belas suas tendas, ó Jacó! Como são lindas suas moradas, ó Israel! Estendem-se diante de mim como palmeiras, como jardins à beira do rio. São como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto a águas. Aloés deve ser algum tipo de planta, né? Não sei que planta é essa. Águas jorrarão de seus baldes, e suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior que Agag, e seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, ele é forte como o boi selvagem, devora todas as nações que se opõem a ele. Despedaça seus ossos e com flechas as atravessa. Como o leão, Israel se agacha e se deita. Como a leoa, quem tem coragem de acordá-lo? Sejam abençoados que o abençoarem, amaldiçoados que te amaldiçoarem. Bem, isso foi o que Balaão falou. O rei Balaque se enfureceu contra Balaão e, batendo as palmas da mão, gritou: Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos e, em vez disso, você abençoou 3 vezes. Vá embora, volte para casa. Eu lhe prometi uma grande recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão disse a Balaque: Você não se lembra do que expliquei a seus mensageiros? Eu lhes avisei. Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Avisei que só poderia falar aquilo que o Senhor dissesse. Agora volto para meu povo, mas primeiro lhe direi o que esse povo fará ao seu povo no futuro. A última mensagem de Balaão. Balaão transmitiu a seguinte mensagem: Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento dado pelo Altíssimo, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Eu vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Tomará posse de Edom e conquistará seu inimigo, Seir, enquanto Israel marcha adiante em triunfo. De Jacó surgirá um governante que destruirá os governantes de Ar. Então Balaão olhou na direção do povo de Amaleque e transmitiu a seguinte mensagem: Amaleque era a primeira de todas as nações, mas seu destino é a destruição. Em seguida, Balaão olhou na direção dos queneus e transmitiu a seguinte mensagem: Sua habitação é segura, seu ninho está apoiado nas rochas. Os queneus, porém, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Balaão concluiu sua mensagem com estas palavras: Ai! Quem pode
sobreviver quando Deus fizer essas coisas. Navios virão do litoral de Chipre, oprimirão Assur e afligirão Éber, mas eles também serão destruídos. Então Balaão se levantou e voltou para sua terra, e Balaque também seguiu seu caminho. Então o rei Balaque ficou bastante chateado ali com as previsões de Balaão ali. Ele começou adivinhando, depois realmente Deus falou através dele. Mas desde o início ele falou que não tinha como ser contra o Deus de Israel, né? Moabe corrompe Israel. Números 25 da versão NVT. Enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: Prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: Cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade, que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, uma israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo, pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher, na altura do estômago, com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou-me a ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Ou seja, aquela mulher que arrastou o homem lá para dentro da tenda, provavelmente também estava se prostituindo com os deuses, né? E ele percebeu isso e transpassou lá a lança nos dois ao mesmo tempo. Agora diga-lhe que faço como ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e a seus descendentes direito permanecente ao serviço sacerdotal. Pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita, morto com a mulher midianita, se chamava Zinri, filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbe e era filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: Ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente em Peor. E também por causa de Cosbe, filha do chefe midianita, que foi morto durante a praga causada no incidente em Peor. Números 26 na versão NVT. O segundo censo dos soldados de Israel. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: Realize um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com suas famílias. Faça uma lista de todos os homens de 20 anos para cima aptos para ir à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: Faça uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó, o clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque. O clã Paulita, assim chamado por causa de seu antepassado Palu. É Paluíta, no caso, né? O clã Esronita, chamado assim por causa do seu antepassado Esron. Então, Esronita. O clã Carmita, assim chamado por causa do seu antepassado Carme. Então, eles botavam Ita no final, entendeu? Alguma coisa com Ita no final. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão
e com os seguidores de Corá se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. A tribo de Simeão. É interessante essas coisas aqui, porque a pessoa pode falar hoje assim: engraçado, antigamente Deus matava essas coisas, matava desse jeito, tacava fogo, devorava as pessoas com fogo, tal, e várias coisas desse tipo. E hoje a gente não vê isso acontecer, né? A gente não vê pessoas aí sendo queimadas aí, né? Com fogo vindo do céu. Mas é porque, irmão, estamos em outra época, entendeu? A partir de Jesus as coisas mudaram, né? Jesus foi um grande marco ali. Dali mudou e a gente entrou na era da graça. Então as pessoas acabam abusando um pouquinho dessa era da graça, mas é um outro tempo, né? Vai ter a hora certa de Deus despejar sua ira, né? Naquele grande dia, entendeu? Então cada coisa no seu lugar. A tribo de Simeão. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gemuelita. Então deve ser de Gemuel, né? Assim chamado por causa do... Aqui, ó, Gemuel embaixo. Antepassado de Gemuel. O clã Jaminita. Então Jamim. Ó, antepassado de Jamim. Clã Jaquinita. Jaquim. Aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês aqui, ó. Jaquinita, Jaquim. Zoarita, Zoar. O clã Saulita, por causa de Saul. Estes foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. A tribo de Gade. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. O clã Zefonita, Zefon. O clã Agita, de Age. O clã Sunita, de Suni. O clã Osnita, de Osni. O clã Erita, de Eri. O clã Arodita, de Arode. O clã Arelita, de Areli. Esses foram os clãs de Gade, que totalizaram 4.500 homens. A tribo de Judá. Judá teve dois filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes de filhos sobreviventes de Judá. O clã Selamita, né, de Selá. Selanita, isso, Selanita. O clã Perizita, de Pérez. O clã Zeraíta, de Zerá. Estas foram as subdivisões dos descendentes de Perezitas, da clã Esronita, assim chamado por causa de Esron. O clã Amulita, de Amu. Esses foram os clãs de Judá, totalizando 76.500 homens registrados. E agora vamos falar da tribo de Issacar. Esses foram os clãs descendentes do filho de Issacar. O clã Tolaíta, de Tolá. O clã Puíta, de Puá. O clã Jezubita, de Jazube. O clã Siromita, de Sirom. Esses foram os clãs de Issacar, 64.300 homens registrados. Da tribo de Zebulon. Estes foram os clãs descendentes filhos de Zebulon. O clã Seredita, por causa do seu antepassado Sered. O clã Elonita, de Elon. O clã Jaelita, de Jaleel. Esses foram os clãs da tribo de Zebulon, 60.500 homens. A tribo de Manassés. Os clãs de José descenderam de seus dois filhos Manassés e Efraim. Esses foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, de Maquir. O clã Gileadita, de Gileade. Estas foram as subdivisões descendentes dos Gileaditas. O clã Jezerita, de Jezer. O clã Elequita, de Eleque. Os clãs Asrielita, de Asriel. O clã Siquemita, de Siquém. O clã Simidaíta, de Semida. O clã Eferita, de Éfer. Zelofeade, um dos descendentes de Éfer, não teve filho, mas suas filhas se chamavam Maala,
Noa, Ogla, Milca e Tirza, ou seja, não teve filhos, né? Só teve filhas. E naquela época as filhas não. Foi até registrado aqui algumas mulheres, mas geralmente os clãs eram baseados nos homens, né? Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. A tribo de Efraim. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim: o clã Sutelaíta, de Sutela, o clã Bequerita, de Bequer, o clã Taanita, de Taã. Esta foi a subdivisão descendente dos Suletaitas, o clã Iranita, de Eram. Estes foram os clãs Efraim, que totalizaram 32.500 homens. A tribo de Benjamim. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim: clã Belaíta, de Belá, o clã Asbelita, de Asbel, o clã Airamita, de Airã, o clã Sufamita, de Sufã, o clã Ufamita, de Ufã. Estas foram subdivisões descendentes do Belaíta: clã Ardita, de Arde, o clã Naamanita, de Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens. A tribo de Dan. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan: o clã Suamita, assim chamado por Suã. Esses foram os Somitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens. A tribo de Asser. Esses foram os clãs descendentes do filho de Asser: o clã Inaíta, de Inã, o clã Isvita, de Isvi, o clã Beriaíta, de Berias. Estas foram subdivisões descendentes dos Beriaítas: o clã Eberita, Eber, o clã Malquielita, de Malquiel. Aser teve uma filha chamada Será. Esses foram os clãs de Aser, que totalizaram 53.400. A tribo de Naphtali. Estes foram os clãs descendentes do filho de Naphtali: clã Jazerita, de Jazeel, o clã Gunita, de Guni, o clã Gezerita, de Gezer, o clã Silemita, de Silém. Esses foram os clãs de Naphtali, totalizado 45.400. Resultado do censo: os homens registrados em Israel totalizaram 600.700. Uau, muita gente, né? Naquela época já era muita gente, né? Porque quantos anos tem isso aqui? Mais de 2.000 anos? Acho que sim, né? Que foi antes de Jesus, então tem mais, deve ter uns 3.000 anos, não sei. Sei que tem muito tempo. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na ilha. Lembrando que a gente está vendo aqui, irmãos, ó. A gente está vendo o livro de números, né? Não é à toa que tem esse monte de número, né? Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo e seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre famílias tribais maiores e menores. Agora a tribo de Levi. Este é o registro dos levitas, que foram contados de acordo com seus clãs: o clã Gersonita, assim por causa de Gerson; o clã Coatita, por causa de Coate; o clã Merarita, assim por causa de seu antepassado Merari; os clãs Libnita, Hebronita, Malita, Muzita e Coraíta eram divisões descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Arão, que mudou um pouquinho. E a esposa de Arão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Arão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de 1 mês de idade ou mais totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram
incluídos no registro dos restantes dos israelitas, pois não receberam propriedade quando a terra foi dividida. Esses foram o resultado do censo dos israelitas realizados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém desta lista estava registrado no censo anterior dos israelitas, feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e de Jesué, filho de Num. Para a gente fechar aqui, vamos ver até essa parte aqui, número 27. As filhas de Zelofeade. Certo dia, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã, só porque não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés: A reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue ao seu pai. Olha o que me chamou a atenção disso aqui. É a gente pedir orientação a Deus, tá vendo? Ó, vieram falar com Deus aqui, olha que interessante aqui, ó. Elas vieram falar: nosso pai morreu no deserto, olha só. Nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá que o Senhor rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve filhos? Ou seja, fizeram uma indagação. Aí Moisés levou o caso ao Senhor. O que eu aprendo com isso? Que nós devemos levar nossos casos ao Senhor e perguntar as coisas para Ele. O problema é que muitas das vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente tem pressa em querer o resultado rápido, a resposta rápida. Moisés falava face a face com o Senhor, mas a gente não tem esse privilégio que Moisés tem, nesse sentido de falar face a face com Deus. Mas nós podemos perguntar e aguardar. Ou Deus vai falar com a gente em sonhos, ou vai falar com a gente em, das maneiras que Deus fala, muitas maneiras, né? Através de alguém, ou através de alguma pregação, ou através de uma música, ou através de o que for, né? Nosso próprio coração e as inúmeras maneiras que Deus fala. Através de uma camisa de alguém, né? Para estar na rua, tá escrito lá uma mensagem na camisa da pessoa, é Deus falando contigo através da camisa da pessoa. É possível? Com certeza, eu creio em tudo nisso. Mas a principal forma é dentro da palavra de Deus mesmo, né? Lendo a Bíblia, ele vai falar contigo também. Então peça a resposta e abra a Bíblia, que em algum lugar vai estar a sua resposta. Moisés levou o caso ao Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés dizendo: A reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre seus parentes e seu pai, a herança teria sido entregue a seu pai. Olha que interessante. Então nem sempre quando a pessoa vai até Moisés, como fosse uma reclamação, né? A pergunta soa como fosse uma reclamação, entendeu? Ela perguntou, alguém pode entender assim: pô, ela está reclamando, não sei o quê. E não era, tu vê que era uma coisa justa, né? Deus mesmo falou: é justo que ela está pedindo, pode dar para ela. Então nem sempre nossas perguntas vão ser reclamação, a gente pode questionar as coisas. Mas tudo com temor e tremor, né? Porque a gente não está questionando a qualquer um, né? A gente está questionando a Deus, né? Então a gente tem que saber, ter muita sabedoria e pedir a Deus sabedoria para a gente nunca perguntar coisas erradas. Que a gente possa fazer perguntas sábias. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se um homem morrer e não deixar filhos, passe a herança às filhas. Se ele também não tiver filhos, transfira a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Olha só que interessante ainda, através dessa pergunta, já foi criada até uma regra em cima da pergunta, coisa incrível. Se o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo do seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés.
Josué é escolhido para liderar Israel. Então o Senhor disse a Moisés: Suba a um dos montes de Abarim e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois vocês desobedeceram as minhas instruções no deserto de Zim. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram minha santidade para eles junto às águas. Essas águas são as de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie onde quer que forem e os conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. O Senhor respondeu: Convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Coisa incrível. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e carregue-o publicamente de liderar. Transfira a ele a parte de sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário receber a orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará o Urim perante o Senhor para determinar sua vontade. É pela palavra de Eleazar que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que devem fazer. Moisés fez o que o Senhor ordenou, apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade, colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés, por meio de Moisés. Uau! Incrível! São histórias maravilhosas que às vezes a gente perde, né? Porque às vezes a gente deixa de ler esses primeiros livros, né? Que são livros, como eu vou dizer, são livros com textos meio pesados, né? São livros que não é... Para quem está iniciando assim, são livros mais difíceis, isso que eu quero dizer. Mas tem essas riquezas aqui que são incríveis quando a gente lê de novo. Então, meus irmãos, fique com Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Amanhã a gente vai continuar, né, no livro de Números. Nós estamos aqui faltando esses capítulos aqui, ó, 28, 29, 30, T1, T2, T3, T4 até o 36. Então a gente vai ler esses 4 aqui. Aí vai faltar só 5 capítulos para terminar o livro de Números. Uau, já estamos terminando o livro de Números. Nós já lemos aqui Gênesis, Êxodo, Levítico. Estamos nesse livro aqui e já estamos terminando e indo para o próximo, que é Deuteronômio. Tá bom? Então fique com Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.